Vamos terminar, então, aqui o nosso tapete pezinho. A gente parou aqui na volta de número 19, onde a gente ficava aqui com, no segundo pezinho aqui, com 2, 4, 5 pipocas, 2 espaços, e no primeiro pezinho aqui a gente já ficou com 3, 5 pipocas, um espaço, e o primeiro dedinho aqui, que é o nosso ponto pipoca, que é o primeiro dedinho. Então, eu vou virar aqui agora. Então, virei, pra gente iniciar aqui a nossa volta de número 20. Então, aqui a gente vai iniciar aqui a volta de número 20 com pontos baixos. Então, vamos seguir fazendo aqui com ponto baixo a volta de número 20. Por aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 espacinhos. Então, assim que a gente fizer aqui pontos baixos em todos esses 8 espacinhos aqui, eu volto com vocês. Então, o início aqui da nossa volta de número 20, eu já fiz aqui todos os pontos baixos aqui, do começo aqui, até aqui por 8 espacinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E vou fazer mais esse aqui. Então, vou fazer mais esse aqui com pontos baixos também. Então, aqui faço 1 e 2. Um ponto baixo para cada uma correntinha de base. Então, fiz 2. Venho aqui no ponto alto, faço um ponto baixo. Faço aqui 2 correntinhas, 1 e 2. Pulo aqui o ponto pipoca e os espaços aqui de correntinha, o espaço de uma correntinha, venho no ponto alto. E faço aqui a minha primeira alça. E vou fazer mais 2 correntinhas aqui. E vou pular aqui a mesma coisa, eu vou vir aqui no ponto alto e vou fazer aqui a minha segunda alça. Mais 2 correntinhas aqui. Pulo e venho no ponto alto. E a gente vai ficar aqui com 6 alças, então. Já tenho 3 e vou seguir aqui fazendo. Aqui a quarta. Aqui a minha quinta alça. Mais 2 correntinhas. Venho aqui, pulo as correntinhas de espaço e venho aqui no ponto alto. E vou conferir agora. Então, já tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 e aqui 6 alças. Vou fazer aqui, nas correntinhas de espaço aqui, 2 pontos baixos. No ponto alto aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Na correntinha aqui de separação, eu faço um ponto baixo. Pulo aqui o ponto pipoca e já venho na próxima correntinha de separação. Faço um ponto baixo. E no ponto alto aqui, seguinte, eu vou fazer um ponto baixo. Então, a gente vai continuar aqui com 2 espaços aqui. Depois deste ponto baixo aqui, eu vou fazer 2 correntes. Vou pular aqui o ponto pipoca, venho no ponto alto e vou fazer um ponto baixo. 2 correntes. Vou pular aqui, venho no ponto alto. Faço mais um ponto baixo. Então, já tenho agora 2 alças aqui. Mais 2 correntes. No ponto alto, faço um ponto baixo. Então, aqui eu já fiquei com 3 alças. Então, 3 alças. Vou fazer aqui no espaço um ponto baixo.
Vou pular o ponto pipoca, venho aqui no espaço de correntinha, um ponto baixo. No ponto alto aqui, um ponto baixo. Então, fica 4 pontos baixos. Nesse espaço aqui, eu vou fazer 2 correntinhas. Vou pular aqui as correntes e venho no ponto alto e vou fazer um ponto baixo. Então, aqui eu vou ficar com uma alça. Vou seguir aqui agora fazendo todo esse final aqui dessa volta em pontos baixos. Pulo aqui a minha pipoca. Venho aqui no ponto alto. E agora, eu vou seguir aqui o finalzinho aqui, tudo em ponto baixo. Então, um ponto baixo para cada um ponto baixo aqui de base. E para cada corrente, um ponto baixo também. E a gente vai assim agora até o final dessa carreira de número 20. Aí, eu volto com vocês, então, pra gente iniciar aqui a nossa volta de número 21. Já finalizei aqui, então, a minha volta de número 20, toda com pontos baixos. E vou iniciar aqui agora fazendo ponto alto aqui, no ponto alto aqui, nos pontos baixos de base. Então, 4 pontos altos aqui. Então, vou fazer aqui os pontos altos. Essa aqui é a volta de número 21. Já tenho aqui 1, 2, 3 e 4. Vou seguir agora fazendo 2 correntinhas e um ponto alto para cada um ponto alto de base aqui, até ficar com 9 espacinhos. Então, vou fazer aqui o meu primeiro espacinho. Então, já tenho aqui o meu primeiro espacinho. E vou fazer mais 8 agora. Então, vou fazer mais 7 espacinhos. Então, na volta de número 21, iniciei com pontos altos e fiz 4 pontos altos aqui. Fiz 2 correntinhas e o ponto alto no ponto baixo aqui de base. Pulei 2 pontos baixos e o ponto alto no ponto alto de base. Fui fazendo assim até ficar com 3, 6 e 9 espacinhos. Fazendo aqui os 9 espacinhos, eu já chego aqui na minha primeira alcinha. Esse aqui é o nosso primeiro dedinho aqui do primeiro pé. Então, venho aqui para fazer o segundo dedinho. Fiz aqui um ponto alto no ponto baixo de base, vou fazer uma correntinha e vou fazer aqui os meus 4 pontos altos aqui. Lembrando que eu fiz aqui a minha pipoca com 4 pontos altos, mas quem quiser fazer com 5, só vai ficar um pouquinho maiorzinha a pipoca. Então, fiz aqui os 4 pontos altos, volto aqui no primeiro ponto alto, a contar da agulha, e tiro aqui com ponto baixo. Perdão, ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, dou uma laçada na agulha, venho aqui e vou fazer um ponto alto. Vou fazer agora 2 correntinhas, 1 e 2. Dou uma laçada na agulha, pulo 2 pontos baixos de base e venho no ponto baixo seguinte, faço um ponto alto. Vou ficar com um espacinho. E já chego aqui na minha alcinha. Faço aqui novamente uma correntinha de espaço e vou fazer aqui os 4 pontos altos para mim conseguir fazer a minha próxima pipoca aqui. Então, já fiz aqui 2, 3 e 4. Volto aqui para pegar e fechar aqui os pontos altos. Faço aqui o ponto baixíssimo e dou a laçada na agulha, perdão, faço a correntinha, dou uma laçada na agulha. Venho no ponto baixo de base, faço ponto alto.
Vou fazer agora, continuar aqui agora, fazendo uma pipoca aqui para cada correntinha. Então, ainda tenho aqui mais 2 correntinhas. Então, vou fazer uma pipoca para cada uma dessas alcinhas aqui. Fazendo uma correntinha e os pontos altos aqui. Então, já fiz aqui as minhas 3 pipocas aqui. 1, 2, 3. Vou fazer agora 2 correntinhas. Dou uma laçada na agulha, pulo 2 pontos baixos de base e venho no terceiro. E vou fazer aqui o meu primeiro espaço. Faço mais 2 correntinhas, pulo 2 pontos baixos de base e venho no terceiro. E já tenho aqui o meu segundo espaço. E já cheguei aqui na minha próxima alça. Vou fazer aqui uma correntinha e vou fazer aqui os pontos altos, os 4 pontos altos na alça. Então, já fiz aqui a minha minha primeira pipoca do meu segundo pezinho. Aqui, a gente vai continuar seguindo aqui, porque a gente ainda tem alças. E em todas essas alças aqui, eu vou fazer o ponto pipoca. Então, a gente vai totalizar aqui, no final aqui das alças, 6 pontos pipocas. Então, já tenho aqui o primeiro, vou fazer mais 5. Um ponto pipoca para cada uma alça dessa aqui. Aí, eu volto com vocês. Então, já fiz aqui, 6 pipocas. Então, a nossa volta de número 21 ficou do início ao fim com 6 correntinhas, com 4 pontos altos, 9 espacinhos aqui, um ponto pipoca na alcinha de base, 2 correntinhas e um espacinho. Depois, a gente fez 3 pontos pipocas nas alcinhas de base, 2 espacinhos aqui para dividir os pezinhos, para separar, e 6 pontos pipocas. Depois aqui desses 6 pontos pipocas, a gente vai seguir o final da volta, fazendo 2 correntinhas, pulando 2 pontos baixos de base e fazendo um ponto alto. No final dessa volta, a gente vai ficar com 9 espacinhos. Terminando aqui os 9 espacinhos, vou fazer aqui 4 pontos altos. 2, 3 e 4. Vou virar aqui o trabalho e vou voltar com pontos baixos agora. Um ponto baixo aqui para cada ponto alto e um ponto baixo para cada correntinha de base e para cada ponto alto. Então, vou iniciar essa volta aqui com uma correntinha e um ponto baixo aqui no primeiro ponto alto de base. Então, aqui na volta de número 22, o início dela fiz todo em pontos baixos. Fiquei aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 espacinhos. No nono espacinho, onde era pra gente fazer mais pontos baixos, eu vou fazer aqui uma correntinha no ponto alto. E vou fazer duas correntinhas, venho no ponto alto aqui e vou fazer um ponto baixo. Então, essa aqui já é a nossa primeira alcinha. Vou fazer aqui na correntinha de espaço um ponto baixo. Vou pular aqui o ponto pipoca, venho na correntinha de espaço, vou fazer mais um ponto baixo. E no ponto alto aqui de base, mais um ponto baixo. Agora, eu vou fazer uma e 2 correntinhas. Pulo o ponto pipoca e venho aqui no ponto alto, faço um ponto baixo. Faço mais 2 correntinhas, pulo o ponto pipoca, venho no ponto alto, 2 alcinhas. 2 correntinhas, venho no ponto alto, terceira alcinha.
duas correntinhas, venho no ponto alto, quarta alcinha. Duas correntinhas, venho aqui no ponto alto, quinta alcinha. Então, fiquei aqui com 2, 4, 5 alcinhas aqui. Pulando aqui 4 pontos baixos aqui, no comecinho aqui, a gente tem mais uma alcinha. E vou seguir aqui a volta 22 agora, fazendo pontos baixos aqui. Então, ponto baixo aqui. Terminei aqui, então, fiz aqui por sobre as pipocas aqui que a gente fez na volta anterior, passei tudo aqui em pontos baixos. Os 2 espacinhos aqui, as 3 pipocas. Cheguei aqui nesse espacinho. Aqui nesse espacinho, vou fazer 2 correntes, vou pular e vou vir aqui no ponto alto. Venho aqui e vou continuar agora com pontos baixos agora até o final dessa volta aqui. Finalizei aqui, então, a volta 22, toda em ponto baixo. E eu vou voltar agora fazendo aqui 4 pontos altos, 2 correntinhas e ponto alto. Então, a gente já tá indo agora para nossa volta de número 23. Então, aqui já tem os meus 4 pontos altos aqui da minha volta 23. E vou fazer aqui o meu primeiro espaço de 2 correntinhas e um ponto alto. Então, já tenho aqui o primeiro espaço. E vou fazer aqui os outros. Então, na volta 23, no início dela, fiquei com 4 pontos altos, e aqui 2, 4, 6, 8 e 10 espaços aqui. Depois aqui desses 10 espaços, vou fazer aqui uma correntinha, e vou fazer aqui o meu primeiro ponto pipoca nas alcinhas que a gente fez aqui. Então, aqui, já tenho aqui o meu primeiro, 10 correntinhas e um ponto pipoca. Na sequência aqui, a gente vai fazer os 5 espacinhos aqui. Então, a gente vai ter, depois dessa pipoquinha aqui, que é uma só, que já tá representando aqui o nosso terceiro dedinho, que tem 1, 2, 3, agora a gente vai fazer 5 espaços aqui. Os espaços são as 2 correntinhas, pulando 2 pontos baixos de base, fazendo um ponto alto. Então, vou fazer 5. Então, já tenho 2. Então, já tenho aqui agora os meus 5 espacinhos. Terminei aqui os 5 espacinhos, eu já cheguei aqui na próxima alça de base. Então, nessa alça aqui de base, eu vou fazer aqui uma correntinha depois do ponto alto. E vou continuar a fazer aqui as pipocas nas alças.
Eu tinha perdido a minha agulha de número 4 e agora eu tô tentando me acostumar com essa daqui, número 4,5 que eu comprei, que é para esse barbante aqui, número 8. Eu estava fazendo com uma de 3,5, porque eu estava com pressa de fazer o vídeo. Até mostrei para vocês no início do vídeo. Mas a agulha certa é essa mais grossa. Então, como eu ainda não estou habituada com essa agulha aqui, eu tô apanhando um pouco, mas... Então, vou continuar aqui fazendo as minhas pipocas, já tenho 2, eu vou fazer mais 3 aqui nas minhas alças seguintes aqui, que são mais 3 alcinhas aqui de ponto pipoca. Então, da nossa volta 23, já fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pipocas aqui. Então, aqui agora, eu vou fazer, já fiz aqui o meu ponto alto, vou fazer 2 correntinhas, dou uma laçada na agulha, pulo os pontos baixos de base, venho no último ponto baixo aqui, pulando 2, eu venho no terceiro, faço um ponto alto. Faço mais uma correntinha de espaço e vou fazer aqui os 4 pontos altos na alcinha para ser o nosso primeiro dedinho do segundo pezinho. Então, faço aqui 3, mais um aqui, 4. Então, já tenho 4 pontos altos. Vou voltar aqui e pegar a linha. E aqui um ponto alto. A partir daqui dessa pipoquinha, eu vou fazer aqui 2 correntinhas, pular 2 pontos baixos de base e vou finalizar aqui essa carreira fazendo 2 correntinhas, pulando 2 pontos baixos de base e fazendo um ponto alto. Então, no finalzinho aqui dessa volta de número 23, a gente vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espaços, e depois a gente já vai repetir aqui os nossos 4 pontos altos aqui. Então, vou terminar aqui os meus 4 pontos altos e já vou voltar a minha carreira de número 24, já iniciando ela com pontos baixos e voltando com pontos baixos também. Então, já vou fazer um ponto baixo para minha volta de número, uma corrente, aliás, para a volta de número 24, viro aqui o tapete e já venho aqui no primeiro ponto alto. Vou fazendo aqui, então, pontos baixos aqui. Então, essa é a nossa volta de número 24. Então, no início aqui dessa volta de número 24, já iniciei aqui a volta toda em pontos baixos e fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 espacinhos aqui, todos em pontos baixos. Quando a gente terminar aqui, então, os nossos 8 espacinhos, vou fazer aqui, ó, 2 correntinhas. Perdão. Terminando aqui os nossos 8 espacinhos, vou passar aqui por cima aqui dessa pipoquinha, então, eu vou vir aqui na correntinha de espaço e vou fazer um ponto baixo. Vou pular aqui o ponto pipoca e venho na próxima correntinha de espaço, ponto baixo. Pulo aqui mais um ponto baixo. Aqui, onde a gente tinha deixado o espaço, eu vou fazer 2 correntinhas e vou pular as 2 correntinhas de base, fazendo um ponto baixo no ponto alto. Então, a gente vai ficar aqui com a nossa primeira alcinha da nossa volta de número 24. Depois de 8 espacinhos, e a gente pulou aqui por cima do ponto pipoca, o primeiro ponto pipoca, também com pontos baixos. Chegamos aqui sobre os nossos outros pontos pipocas. Chegando aqui sobre os nossos pontos pipocas, a gente vai fazer aqui uma correntinha sobre o ponto alto e uma aqui na nossa correntinha de espaço. Pulo o ponto pipoca,
ponto baixo. No ponto alto aqui, um ponto baixo. E agora eu vou fazer aqui uma alcinha. Faço 2 correntes, pulo o ponto pipoca, venho no ponto alto, faço um ponto baixo. Então, já tenho aqui a minha primeira alça. Vou fazer aqui mais 2 correntes e vou vir aqui no ponto alto, segunda alça. Mais 2 correntes, terceira alça. Então, já tenho aqui 3 alcinhas. Venho na correntinha de espaço, faço um ponto baixo. Pulo o ponto pipoca na correntinha de espaço, ponto baixo. No ponto alto aqui, ponto baixo. E vou seguir aqui por este primeiro espaço aqui, com pontos baixos. Então, faço 2 nas correntes. E faço 1 no ponto alto. Vou fazer aqui agora 1 e 2 correntinhas. Vou pular a correntinha de base, as 2 de base, e venho no ponto alto. E vou fazer uma alça. Mais 2 correntinhas, venho no próximo ponto aqui, mais uma alça. Então, tenho 2 alças aqui. Vou fazer aqui pontos baixos na corrente aqui de base, 2. Venho no ponto alto e vou fazer mais um ponto baixo. Faço 2 correntes, pulo a corrente de base e venho no ponto alto, faço um ponto baixo. E agora, eu vou seguir fazendo pontos baixos aqui, até o final dessa carreira aqui de número 24. Então, agora, só ponto baixo sobre ponto baixo, até o final dessa carreira aqui de número 24. Então, pessoal, já iniciei aqui a minha volta de número 25. O início dela ficou assim: 4 pontos altos, 2 correntinhas e ponto alto aqui, pulando 2 pontos baixos de base. Fazendo assim, eu vim até aqui, cheguei até aqui, fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 espacinhos. Chegando aqui, eu vou fazer uma correntinha e vou fazer aqui a minha primeira pipoca na minha correntinha aqui de base. Que essa pipoquinha aqui já vai ser o nosso quarto dedinho desse pezinho. Faço uma correntinha de separação aqui de espaço, faço um ponto baixo aqui no meu ponto baixo de base. Vou fazer aqui 2 correntinhas, dou uma laçada na agulha, pulo 2 pontos baixos de base e faço um ponto alto. Fazendo esse espacinho aqui, a gente já vai ter logo em seguida 2 correntinhas. Vou fazer uma correntinha e vou repetir aqui, fazendo 2 pipocas aqui. Uma nessa primeira alça e a outra na segunda alça, na próxima alça. Então, as pipoquinhas também são só 4 pontos altos aqui. Fecho aqui. Sempre a mesma repetição. Já tô aqui na segunda alça agora. Fazendo aqui o meu segundo ponto alto. Terceiro. E aqui o quarto. Faço uma correntinha aqui de espaço. Venho no ponto baixo aqui de base. E faço o ponto alto. Então, aqui, esse é o nosso quarto dedinho. Esse aqui é um espaço de separação e 2 pipocas. Essas 2 pipocas aqui já são o comecinho aqui do nosso dedão do pé. Então, vou fazer aqui 2 correntinhas e vou pular 2 pontos baixos de base. Vou fazer aqui 2 espaços aqui de separação entre um pezinho e o outro. Então, nessa volta 25,
eu fiz aqui 11 espacinhos, o dedinho aqui, o primeiro, segundo, terceiro, quarto dedinho, fiz um espaço e fiz aqui 2 pipocas, que já está representando o início do nosso dedão maior, desse primeiro pé aqui. Esses 2 espaços aqui são a separação do nosso segundo pé. Nesse segundo pé, a gente está repetindo essa volta aqui, que são a das 3 pipocas, e aqui o nosso segundo dedinho. Então, vou repetir aqui as minhas 3 pipocas aqui nos 3 espaços, nas 3 alcinhas aqui. 2. Então, já terminei aqui os meus 3 pontos pipocas aqui, que vai estar representando essa volta aqui desse pezinho. E vou continuar aqui fazendo um espaço para separar a planta do pé dos dedinhos. Então, faço um espaço aqui. Nessa alça aqui, vou fazer mais uma pipoca. Então, eu já fiz aqui a minha última pipoca representando o segundo dedo aqui do nosso segundo pezinho. A partir dessa pipoca aqui agora, a gente vai fazer aqui todos os nossos espacinhos aqui, com os pontos altos e as correntinhas, até chegar aqui no final e seguir com os 4 pontos altos aqui. Aí, vamos voltar com pontos baixos a próxima volta. Então, já está finalizada aqui a minha volta. Então, depois desse dedinho aqui, a gente vai ficar com 9 espaços aqui. 3, 6 e 9. E logo depois aqui os 4 pontos altos. Eu vou virar aqui agora e vou voltar aqui por esses 9 pontos aqui, esses 9 espacinhos aqui, tudo com pontos baixos. Então, esse aqui já é o início aqui da nossa volta de número 26. E eu já peguei, já voltei aqui todo esse pedaço aqui com pontos baixos. E já fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espacinhos, já estou aqui no 9º. Então, quando a gente chegar aqui no 9º espacinho, a gente vai chegar aqui sobre uma pipoca da nossa volta anterior. Então, vou fazer aqui um ponto baixo no ponto alto. E vou passar aqui por cima dessa pipoca aqui, fazendo os pontos baixos do mesmo jeito que a gente tem feito. Um ponto baixo na correntinha de espaço, pulo a pipoca, e um ponto baixo aqui na outra correntinha de espaço. Um ponto baixo aqui no ponto alto. E vou fazer aqui 2 correntinhas. Vou vir aqui no ponto alto, pulando aqui as 2 correntinhas de base, fazendo um ponto baixo aqui. Então, essa aqui já é a nossa alcinha pro nosso terceiro dedo aqui do pezinho. Então, aqui já tem 1 e 2. Esse aqui é o nosso terceiro dedinho. Aqui, eu vou fazer todo em ponto baixo aqui. E vou passar aqui por esses 2 espaços aqui, fazendo também pontos baixos aqui. Cheguei aqui, então, sobre as nossas 2 pipocas, que estão representando aqui o dedão, o comecinho do dedão do nosso pezinho. Então, aqui, vou fazer aqui 1 e 2 correntinhas. Vou vir aqui no ponto alto e vou fazer aqui o ponto baixo. Então, já tenho a minha primeira alcinha aqui. Vou fazer mais 2 correntinhas. E aqui,
faço a minha segunda alcinha. E a partir daqui agora, a gente vai terminar tudo com pontos baixos, essa volta aqui. Então, o finalzinho dessa volta aqui agora é toda em pontos baixos. Então, vou finalizar aqui agora a minha volta, toda em pontos baixos, pra gente voltar a nossa próxima volta aqui agora com os pontos altos. Então, aqui nessa volta, a gente iniciou aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e 10 espacinhos aqui, 9 espacinhos e a pipoca, tudo em ponto baixo. Aí, a gente já chegou aqui na nossa primeira alça. Pulamos aqui por cima de 3 pipocas e de 2 espaços aqui livre, tudo com pontos baixos também. Chegamos aqui sobre as 2 pipocas aqui do dedão e aqui a gente fez 2 alças pra gente repetir mais 2 pipocas. E a partir daqui agora, a gente vai finalizar essa volta aqui toda em ponto baixo. Eu já terminei aqui a minha carreira, então, de número 26, e agora vou iniciar aqui a minha de número 27. Vou iniciar com os 4 pontos altos aqui e vou seguir fazendo espacinhos do começo aqui até aqui, onde a gente vai fazer agora as 2 pipocas para terminar aqui o nosso dedão deste pé. Então, vou fazer aqui todos os meus espacinhos até aqui e volto quando chegar aqui nas pipocas. Os espacinhos são sempre as 2 correntinhas e o ponto alto sobre o ponto alto, pulando 2 pontos baixos de base. Eu já fiz aqui, então, o início da minha volta de número 27, iniciei aqui com os 4 pontos altos e fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 espacinhos. No final aqui do 13º espaço, a gente já vai chegar aqui onde a gente vai ter o nosso primeiro ponto pipoca. Esse primeiro ponto pipoca aqui já é o finalzinho agora do dedão do pé. Então, aqui a gente vai fazer esse ponto pipoca. E vou fazer agora mais este outro. Terminei aqui, então, o dedão. Depois aqui dos meus 13 espaços, as 2 pipocas, que são o finalzinho do dedão. Vou fazer agora 5 espaços aqui. Vou continuar fazendo aqui agora mais 4. E depois aqui, então, dos meus 5 espaços aqui, 1, 2, 3, 4, 5, eu já cheguei aqui na alcinha do meu terceiro dedinho aqui do segundo pé. Então, vou fazer aqui uma corrente e vou fazer aqui a pipoca. Terminando essa pipoca aqui, vou finalizar agora essa carreira aqui de número 27, toda com 2 correntinhas. 2 correntinhas. Pulo 2 pontos baixos de base, vou no próximo e faço o próximo. Até chegar no finalzinho aqui da volta de número 27. Então, já tenho 2 espacinhos aqui. Vou fazer aqui os outros e já volto com vocês.
Então, eu finalizei aqui a minha volta 27, e depois aqui dessa última pipoca, eu fiquei com 2, 4, 6, 8, 10 espaços e os 4 pontos altos. Vou virar agora. E vou fazer a volta de número 28, iniciando com ponto baixo. Aqui. E vou fazer pontos baixos até chegar aqui, sobre o nosso terceiro dedinho aqui. Então, eu já fiz aqui a minha volta 28 toda em pontos baixos. Cheguei aqui sobre o nosso dedinho, o primeiro, segundo, terceiro dedinho aqui. Passei sobre esse terceiro dedinho aqui, com pontos baixos aqui, ó. Um ponto baixo aqui pro ponto alto e uma correntinha, um ponto baixo para a correntinha aqui de espaço. Pulo aqui a pipoca, venho aqui no vãozinho, faço mais um ponto baixo e no ponto alto mais um ponto baixo. Vou fazer aqui 2 correntinhas e vou pular aqui as 2 correntinhas de base e venho no ponto alto fazendo aqui uma alcinha. Vou fazer agora ponto baixo. Então, fiz aqui um espacinho aqui de ponto baixo. E vou fazer agora 2 alcinhas aqui. Uma e 2 correntinhas. Venho aqui no ponto alto e vou fazer um ponto baixo. Faço mais 2 correntinhas e venho aqui e faço mais um ponto baixo. Aí, a gente já fica com 2 correntinhas. Então, eu fiquei aqui com uma alcinha, um espaço, porque eu fiz aqui com pontos baixos, e depois desse espaço, 2 correntinhas. E a partir daqui, dessas 2 alcinhas aqui, a gente vai terminar agora essa volta de número 28 toda em pontos baixos. Porque agora, esse pezinho aqui, a gente já terminou aqui até o dedão. Então, ele já tá pronto. A gente vai seguir agora essa volta, toda ela em ponto baixo até o finalzinho. Aí, eu volto com vocês no finalzinho pra gente virar e seguir agora a volta 29. Agora, eu vou iniciar aqui a minha volta 29, terminei a minha volta 28 aqui toda em ponto baixo, e vou iniciar a volta 29. Vou iniciar a volta 29 com os 4 pontos altos aqui, 2 correntinhas e ponto alto sobre ponto alto, até chegar aqui. Então, a gente vai chegar até aqui, perto aqui das nossas 2 alcinhas aqui. Então, vou fazer aqui os meus pontos altos e já volto com vocês. Então, eu fiz aqui a minha volta de 29 com os 4 pontos altos aqui, e fiz aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e aqui 16 espacinhos. No final aqui desse 16º espaço aqui, a gente já vai chegar nas 2 alcinhas aqui. Vou fazer aqui as 2 pipocas aqui, nessas 2 alcinhas. Já tô aqui com as minhas 2 pipocas aqui prontas, já fiz aqui uma correntinha de espaço e já vou fazer aqui no ponto baixo aqui um ponto alto. Vou fazer aqui agora 2 correntinhas. Vou vir aqui pulando 2 pontos baixos de base, eu venho no terceiro, faço um ponto alto. Faço uma corrente e vou fazer aqui mais uma pipoca. Faço uma correntinha aqui, dou uma laçada na agulha e faço um ponto alto aqui. E a partir daqui agora, eu vou seguir aqui o resto aqui, o final aqui dessa volta,
vou seguir aqui fazendo 2 correntinhas, pulando 2 pontos baixos de base, venho no terceiro ponto alto. E vou fazendo agora assim, até o final dessa volta. Terminei aqui, então, a minha volta de número 29. Então, depois da última pipoquinha aqui, esse pé que a gente já terminou, agora a gente já tá fazendo esse daqui, tá terminando também. Então, depois dessa pipoquinha aqui, eu fiquei com 2, 4, 6, 8, 10 e 11 espacinhos aqui. E os 4 pontos altos aqui no finalzinho. Eu vou virar agora e vou voltar até aqui com pontos baixos agora. Então, pontos baixos em tudo aqui até aqui. A minha volta 30, então, já foi iniciada aqui, ó, toda em pontos baixos. Vim com eles até aqui, até sobre aqui, os 2 dedinhos aqui. Então, chegando aqui nos 2 dedinhos, a gente já vai finalizando. Já estamos finalizando agora, fazendo as nossas últimas 2 alcinhas. Então, pulei aqui por cima desse dedinho, o espaço, e venho aqui no ponto alto aqui, vou fazer aqui 1 e 2 correntinhas. Vou pular aqui e vou vir no ponto alto. Vou fazer 1 correntinha, perdão, um ponto baixo. 2 correntinhas e o ponto baixo aqui. Então, vou ficar aqui com 2 alcinhas. E agora, eu vou finalizar aqui o que sobrou aqui dessa volta aqui de número 30, tudo em pontos baixos. Então, a gente só tem essas 2 alcinhas aqui. O resto agora, tudo em ponto baixo. Aí, eu volto com vocês, então, assim que fizer aqui todo esse final em ponto baixo. Então, depois aqui das minhas 2 alcinhas, eu já finalizei aqui essa volta aqui, de número 30, toda aqui em pontos baixos. Eu vou virar agora pra gente iniciar a nossa volta de número 31. Então, nessa volta aqui de número 31, a gente vai fazer aqui os 4 pontos altos, 2 correntinhas, ponto alto. Vamos fazendo espacinho até a gente chegar aqui nas alcinhas. Nas alcinhas aqui, a gente vai fazer os 2 pontos pipocas e terminar a volta fazendo os espacinhos necessários aqui e os 4 pontos altos. Terminei, então, aqui minha volta de número 31. Na volta de número 31, fiquei aqui com 4 pontos altos, 16 espacinhos aqui, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 2 pipocas aqui. E aqui desse lado, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 13 espacinhos e 4 pontos altos. Então, agora, a nossa volta de número 32, eu vou virar e vou fazer aqui toda em ponto baixo. Terminei aqui, então, a minha volta de número 32, iniciei aqui com pontos baixos e terminei aqui também com pontos baixos. Do começo ao fim, ela foi toda pontos baixos, então, a nossa volta de número 32. A gente vai virar o trabalho agora e iniciar a nossa volta, perdão, pessoal, a nossa volta de número 33. Então, a nossa volta de número 33, vou começar com os 4 pontos altos, vou fazer aqui os 4 pontos altos. E vou fazer 2 correntinhas, vou pular 2 pontos baixos de base, venho no terceiro aqui, e vou fazer um ponto alto. E vou fazer assim agora até o final dessa volta aqui de número 33, então. 2 correntinhas, pulo 2 pontos baixos de base e faço um ponto alto no ponto seguinte, no ponto baixo seguinte. Então, do começo ao fim, a gente vai fazer assim essa volta de número 33.
Então, comecei aqui a minha volta 33 aqui com os 4 pontos altos, fiz aqui toda ela aqui em espacinhos, cheguei aqui no final com os pontos altos e vou voltar agora a volta 35 toda em pontos baixos. Então, eu vou virar aqui e vou voltar aqui agora a minha volta 35 toda em ponto baixo. Então, do começo ao fim, agora essa volta aqui toda em ponto baixo. Então, vou fazendo aqui os meus pontos baixos aqui. E daí, eu já volto com vocês assim que eu chegar lá no finalzinho, com os pontos baixos, pra gente virar e voltar a nossa próxima volta. Fiz aqui, então, pessoal, a minha volta de número 34 aqui, ó, iniciando com um ponto baixo e fiz ponto baixo aqui. Essa carreira inteirinha, do começo ao fim aqui, ó, toda em ponto baixo. Eu vou virar e vamos fazer agora a volta de número 35. Então, a volta de número 35 agora é um ponto alto para cada um ponto baixo de base. Então, do começo ao fim agora é tudo em ponto alto. Então, vou fazer aqui os meus pontos altos aqui, um ponto alto para cada um ponto alto aqui de base. E volto com vocês, então, no final dessa volta aqui. Então, pessoal, olha como é que tá ficando já aqui o nosso trabalho. Ele ficou aqui, a última volta aqui, toda em pontos altos. Tudo certinho, tá pronto já aqui o pezinho, os 2 pezinhos. Só que no dia que eu comecei a gravar esse vídeo, eu tava fazendo um outro trabalho de um jogo de cozinha. E nesse jogo de cozinha, eu começava o jogo de cozinha dessa forma aqui. E acabei gravando o vídeo para vocês, começando esse tapete de pezinho dessa forma. Só que, como que a gente tem que começar? A gente tem que começar fazendo aqui as correntinhas e fazer uma volta de pontos altos no direito, uma volta de pontos baixos no avesso, e depois a gente já começa fazendo aqui os bloquinhos aqui, os quadradinhos. Mas, pessoal, eu fiquei tão decepcionada e fiquei pensando comigo, o que que eu vou fazer agora para conseguir reparar o que aconteceu? Então, pessoal, para mim não atrapalhar vocês, para vocês não precisarem desmanchar o trabalho de vocês, eu vou cortar a minha linha aqui, que no caso aqui, nesse ponto aqui, já era pra gente voltar agora com uma volta de pontos baixos aqui, em a volta todinha dele. Então, eu vou cortar a minha linha aqui, vou vir aqui, só que vou virar no avesso e vou fazer uma volta de pontos baixos e depois uma volta de pontos altos. E aí, depois eu já continuo, a gente já continua a nossa volta de pontos baixos, a volta dele inteiro, para depois a gente fazer o nosso biquinho no tapete. Mas, pessoal, fiquei muito chateada, muito sentida por ter acontecido isso. Peço mil perdões a todos vocês e eu vou descartar, excluir o vídeo que tá com o começo assim e vou postar ele da maneira correta. Então, vocês me perdoem mesmo. Então, eu vou cortar aqui agora a minha linha e vou fazer aqui, vou mostrar inclusive para vocês fazerem a mesma coisa com o de vocês. Se vocês começaram junto comigo, com certeza vocês fizeram assim também. Então, agora a gente vai cortar aqui e vai voltar aqui. Aí, a gente vai colocar a nossa linha aqui e voltar fazendo aqui. Mas eu vou explicar tudo direitinho. Então, gente, como eu falei pra vocês, eu já tô cortando aqui a minha linha. Cortei aqui a minha linha. Vou fechar aqui, vou puxar aqui. E vou virar agora o tapete. No avesso. Vou virar ele no avesso e vou pegar a parte de baixo dele. Que foi o nosso começo aqui. Então, olha aqui o nosso comecinho aqui. Vou pegar aqui.
E vou fazer aqui uma carreira, uma volta aqui de pontos baixos. Então, vou vir aqui, vou colocar aqui a minha linha, deixa eu pegar aqui o meu barbante. Então, já peguei aqui minha pontinha do meu barbante, vou dar aqui uma laçadinha nele, ó. Que assim, é um meio que a gente tem de reparar aqui o trabalho, não precisar nem desmanchar, nem nada. Então, a gente não perde, a gente tá salvando esse trabalho aqui. A gente vai vir aqui, o nosso ponto aqui, vou vir aqui, ó, e vou colocar minha agulha, pegar aqui a minha linha. Então, já peguei aqui, vou fazer uma correntinha aqui de altura. Vou vir aqui no segundo ponto aqui, ó, e vou fazer aqui segundo ponto baixo. Então, vou pegar o meu barbante e vou dar aqui um nozinho nele. Porque assim, é um meio da gente não perder o nosso trabalho, da gente reparar o que aconteceu e continuar um trabalho bonito. Sem a gente precisar desmanchar. Venho aqui no ponto alto de início aqui. Pego aqui a minha linha. Puxo aqui por dentro dela. Tenho aqui a minha primeira laçada. Faço aqui um ponto baixo, perdão, uma corrente. Venho aqui no mesmo ponto aqui. Pego aqui e faço o meu primeiro ponto baixo. Venho aqui no segundo e vou fazer aqui o meu segundo ponto baixo. Terceiro ponto baixo. Quarto. E agora, eu vou seguir aqui pelos espaços aqui, fazendo 2 pontos baixos aqui para cada uma correntinha de base. Então, são 2 aqui dentro e um aqui sobre o ponto alto aqui de base. E vou fazer assim agora até o fim, sempre em ponto baixo. Então, volto com vocês assim que eu terminar o meu aqui. Então, eu iniciei aqui, ó, e fui fazendo pontos baixos aqui, até chegar aqui no finalzinho, já tô aqui no finalzinho. Cheguei aqui já no finalzinho, aqui, ó, onde a gente iniciou o trabalho. Vou pegar aqui essa pontinha aqui, vou passar pra trás aqui, pra gente poder esconder ela melhor. Aí, venho aqui, já fiz aqui um ponto alto, um ponto baixo aqui sobre o meu primeiro ponto alto. E vou fazer aqui um ponto baixo aqui, já escondendo essa pontinha aqui. Venho aqui no próximo. E vou fazer aqui a mesma coisa. Venho aqui no último. Agora, eu vou virar o meu trabalho. Vou fazer agora essa volta aqui, 3 correntinhas aqui. Venho aqui no próximo aqui. E vou fazer aqui um ponto alto. Mais um ponto alto. Então, essa carreira aqui, essa volta aqui agora, é só ponto alto do começo ao fim. Então, quando eu chegar lá no finalzinho, eu já volto com vocês pra gente começar agora a fazer o nosso biquinho desse tapete. Então, vamos seguir aqui fazendo um ponto alto aqui pra cada um ponto baixo aqui de base. E no final
dessa volta aqui, a gente vai ficar com 100 pontos altos de novo. Então, a gente volta a ter os 100 pontos altos. Já cheguei, então, aqui no finalzinho da volta. Vou terminar aqui fazendo os pontos altos aqui que ainda estão faltando. Então, aqui um. Dois. E aqui 3. Vou pegar essa pontinha aqui e vou esconder aqui. E depois a gente vai passar uma volta de ponto baixo aqui. E ela vai ficar bem escondidinha aqui, então. Então, chegamos aqui no nosso último ponto alto. Vou pegar, vou fazer uma correntinha, que é só de altura mesmo. Vou vir aqui, ó, no ponto alto aqui. E vou fazer aqui no ponto alto um ponto baixo. No mesmo ponto alto aqui, vou fazer 2 pontos baixos. Então, a gente ficou com uma correntinha de altura e 2 pontos baixos. Nesse negocinho aqui é a nossa carreira de ponto baixo. Então, aqui, nesse ponto baixo, a gente vai fazer um ponto baixo. Aqui, a gente já chegou no ponto alto. Então, aqui no ponto alto, eu vou pegar e vou fazer um ponto baixo. E no mesmo ponto baixo, no mesmo ponto alto aqui, eu vou fazer mais um ponto baixo. Só que eu vou pegar e vou começar a pegar aqui uma alcinha do meu ponto aqui de baixo, ó. Tá vendo? Vou pegar uma alcinha aqui do ponto de baixo para fazer o ponto baixo, para mim passar a minha agulha por ela. Ó. Então, a gente tá fazendo os pontos baixos nesse ponto aqui. Eu vou pegar essa alcinha aqui e vou passar minha agulha por ele, por esse ponto alto, e vou fazer o ponto baixo aqui, abraçando o ponto alto. Venho no ponto baixo e vou fazer um ponto baixo só. Cheguei no ponto alto aqui de novo, ó, na correntinha aqui do ponto alto, vou fazer aqui um ponto baixo. E aqui eu vou pegar uma alcinha aqui, ó, tá vendo? Uma alcinha, ó, vou dar uma esticadinha nela aqui, só pra vocês verem bem. Vou pegar uma alcinha aqui do meu ponto de baixo. E vou pegar junto aqui com o ponto que eu tô fazendo. Porque aí, o que que vai acontecer? Não vai ficar aparecendo os buracos aqui de separação. Se a gente pegar e fizer só nesse ponto alto aqui, vai aparecer um buraco aqui, ó. Vai ficar esse buraco aqui. Então, para evitar que fique esse buraco aqui, eu vou pegar uma alcinha do ponto de baixo. Então, venho no ponto baixo aqui, faço um ponto baixo. No ponto alto aqui, eu vou fazer um ponto baixo. No segundo ponto baixo, ao invés de eu pegar só esse ponto aqui, eu vou pegar uma alcinha do ponto de baixo. Então, vou pegar aqui uma alcinha, ó. Olha, que é só uma alcinha. Pego aqui uma alcinha e faço aqui o meu segundo ponto baixo. Faço aqui no ponto baixo um ponto baixo. E vou seguir aqui fazendo um ponto baixo aqui no ponto alto. E o meu segundo ponto baixo aqui no ponto alto, eu vou pegar uma alcinha do ponto de baixo. Então, vai ficando assim a nossa volta aqui de pontos baixos. Então, quando eu chegar aqui agora, nessa viradinha aqui, aí eu volto com vocês. Então, é sempre seguindo assim. A gente vai fazer 2 pontos baixos aqui no nosso ponto alto. Sempre o primeiro ponto a gente pode fazer só nele. O nosso segundo ponto, a gente pega uma alcinha aqui do ponto de baixo. Passa por aqui a agulha. Então, a gente vai pegar o ponto de cima e uma alça do ponto de baixo. No ponto baixo aqui, a gente faz um ponto baixo. E segue fazendo 2 pontos baixos aqui e um ponto baixo aqui. 2 pontos baixos aqui
e um ponto baixo aqui. Aí, quando eu chegar aqui nessa viradinha aqui, aí eu volto com vocês. Já estou chegando aqui, então, no meu primeiro cantinho aqui, depois do início, e vou colocar aqui um ponto baixo, vou fazer um ponto baixo aqui no ponto baixo. No ponto alto aqui, eu vou fazer um ponto alto e 2 pontos altos aqui. Esse segundo ponto alto pegando aqui a alcinha do ponto alto de baixo. Agora, a gente vai vir aqui nesse ponto alto que a gente usou, que aqui é a parte de cima dele. Tá vendo? Esse aqui é o segundo, e esse aqui que a gente vai usar é o ponto que a gente fez os pontos baixos nele. Então, eu vou vir aqui nele. Vou fazer um ponto baixo nele. Vou fazer aqui uma correntinha. Vou vir aqui nele mesmo. E vou fazer mais um ponto baixo aqui nesse mesmo ponto alto de base. Vai ficar aqui a nossa viradinha. Vai ficar assim. Cheguei aqui, então, no final, perdão, no cantinho aqui da minha volta. E vou vir aqui no ponto baixo e vou fazer um ponto baixo. E já cheguei aqui no ponto alto. Esse aqui é o nosso ponto alto aqui. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo, como a gente fez na volta toda aqui, nesse pedaço todo. Vai sobrar aqui duas correntes, que ainda são do nosso primeiro ponto alto, aquele um que a gente faz, que são as 3 correntes. Então, vou fazer mais um ponto baixo aqui, e esse segundo ponto baixo pegando uma alcinha aqui do nosso ponto de baixo, ponto alto de baixo. Essa correntinha aqui é a correntinha do nosso ponto alto ainda. Então, nessa correntinha aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer uma e 2 correntinhas aqui. Vou vir aqui no mesmo ponto aqui e vou fazer mais um ponto baixo. Então, essa aqui é a viradinha do nosso tapete. Então, a gente vai ficar com 2 correntinhas aqui. Venho aqui, vou seguir aqui no próximo ponto alto aqui. Eu vou fazer um ponto baixo. E vou seguir agora fazendo aqui um ponto baixo aqui para cada um ponto alto de base. E vou seguir aqui fazendo. Cheguei aqui, então, em mais uma esquininha, mais uma voltinha aqui. Então, vou seguir aqui, ó, fiz um ponto baixo para cada um ponto alto de base, ó. Eu faço o ponto baixo bem em cima do ponto alto. Fica bem mais fácil da gente contar e tudo, a gente nem se perde. Então, vou fazer mais um aqui para esse. Mais um aqui pro próximo. E agora, eu venho no último aqui. Nesse aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer aqui uma e 2 correntinhas. Vou vir nele mesmo, vou fazer mais um ponto baixo. E vou seguir aqui fazendo, aqui pra ele, aqui, um ponto baixo. E agora, eu vou fazer mais um ponto baixo, pegando aqui uma alcinha do fio de baixo, aqui do ponto alto de baixo. Vou vir aqui agora na carreira de ponto baixo aqui, e vou fazer um ponto baixo. Venho aqui na próxima carreira aqui, que é ponto alto,
e vou fazer aqui um ponto alto, perdão, um ponto baixo no ponto alto, e vou fazer mais um ponto baixo pegando um fiozinho do ponto alto de baixo e venho já no ponto baixo aqui. Pego mais um ponto baixo. Vai ficando assim. Vai ficar bem quadradinho aqui e fica bem certinho. Já cheguei aqui, então, no finalzinho aqui do meu tapete, onde a gente iniciou aqui, levantando aqui uma correntinha de espaço, de altura, perdão, de altura, para iniciar aqui nossa volta. Os dois pontos baixos aqui no ponto alto e aqui o ponto baixo aqui nos pontos baixos. Então, eu vou terminar aqui agora fazendo aqui o ponto baixo no ponto alto. E vou vir aqui nesse ponto alto. E nesse ponto alto aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer duas correntinhas. Vou vir no mesmo ponto alto aqui e vou fazer mais um ponto baixo. E vou vir naquela correntinha que a gente levantou aqui de altura. E vou finalizar aqui essa volta de pontos baixos com um ponto baixíssimo. Aí, a gente já ficou aqui com os dois pontos baixos do ponto alto. E aqui a finalização. Então, tá aqui, ó, meus dois pontos baixos aqui, esse e esse aqui. Aqui já é o ponto baixo que vai ficar aqui sobre os pontos baixos aqui da volta. Então, agora eu vou fazer aqui 3 correntinhas. Vou virar aqui. Então, vou fazer aqui as minhas 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Vou pular aqui 2 pontos baixos. Então, aqui no ponto alto, a gente tinha 2 pontos baixos. Eu vou pular os 2 e vou vir no ponto baixo aqui, dos pontos baixos aqui. E vou fazer um ponto baixo. Então, vou ficar com uma alcinha de 3 correntinhas. Vou fazer aqui mais 1, 2 e 3 correntinhas. E vou pular aqui 2 pontos baixos e vou vir aqui no terceiro. Então, vai ser sempre aqui sobre os pontos baixos, porque a gente tá pulando 2. Mais 3 correntinhas. Vou pular 2 e vou vir aqui no terceiro. Então, já tô finalizando aqui a minha volta de correntinhas e pontos baixos. Iniciei aqui com 3 correntinhas, pulei 2 pontos baixos de base. No terceiro ponto baixo aqui, eu fiz um ponto baixo, fiz mais 3 correntinhas, pulei 2 de base e fui fazendo assim até chegar aqui. Então, quando eu cheguei aqui, eu fiquei com um total de 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 18 alcinhas. E me sobraram aqui ainda 2 pontos baixos aqui, e esse ponto baixo aqui é aquele um que a gente faz aqui no nosso ponto alto aqui, que a gente faz um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo aqui no mesmo. Então, vou vir aqui e vou fazer aqui mais 1, 2 e 3 correntinhas. Venho nesse ponto baixo aqui, ó, pulando 2 de base, faço um ponto baixo. Para me pular aqui as 2 correntinhas aqui de base, eu vou fazer aqui 1, 2 e 3 correntinhas. Vou pular aqui as 2 correntinhas de base e no mesmo ponto ainda, naquele segundo ponto baixo que a gente faz no mesmo ponto aqui, eu vou fazer o meu ponto baixo. Fiz um ponto muito apertado. Faço um ponto baixo. Então, vou ficar com uma alcinha aqui, e aqui, nesse espaço aqui, nesse lado aqui, fiquei com 19 alcinhas. Então, 19 alcinhas aqui e uma aqui. E vou seguir aqui da mesma forma, fazendo aqui 3 correntinhas, pulando 2 pontos altos aqui de base, e vindo aqui no terceiro,
e fazendo um ponto baixo. Faço mais três correntinhas, pulo 2 pontos baixos aqui de base, venho no terceiro e vou fazer um ponto baixo. E vou ficando com as alcinhas. Então, vou fazer todas as minhas alcinhas agora e eu já volto com vocês pra gente ver quantas alcinhas deu aqui deste lado. Então, pessoal, o nosso tapete ficou assim. Ficou aqui, desse lado aqui, com 19 alcinhas dessa aqui. Então, eu tenho 19 alcinhas dessa. Aqui, ele ficou com 33, daqui até aqui. Aqui, a mesma coisa. Fiquei aqui com 33, daqui até aqui. E aqui, daqui até aqui, 19. Sem contar essas 4 aqui que eu não contei, que é uma que fica aqui, uma que fica aqui, outra aqui e outra aqui, que são aquelas que a gente faz naqueles pontos baixos que a gente coloca os 2 pontos baixos aqui no mesmo ponto de base aqui e faz as 2 correntinhas. Então, cada alcinha dessa aqui pulou por cima de 2 correntinhas. E eu já cheguei aqui em mais uma esquininha, mais uma voltinha daquela. Toda vez que a gente chegar numa esquininha daquela, a gente sempre vai ficar com 2 pontos baixos aqui sobre os 2 pontos altos aqui. E esses 2 pontos baixos aqui que a gente colocou no mesmo ponto e as 2 correntinhas aqui. Aqui, ó, as 2 correntinhas e os 2 pontos baixos. Então, eu já tenho aqui desse lado aqui, prontas aqui, 32 alcinhas, e vou inteirar agora a alcinha de número 33. Então, essa aqui é a alcinha de número 33. Vou pular aqui os 2 pontos baixos e vou vir aqui nesse ponto baixo aqui e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer aqui 1, 2 e 3 correntinhas. E vou vir aqui nesse ponto baixo aqui. Que é aquele ponto baixo que a gente fez os 2 pontos no mesmo ponto. Então, cada esquininha dessa, cada viradinha dessa, é assim que a gente vai fazer. Vai ficar assim. Então, as voltinhas aqui, as esquininhas. Depois, é só a gente continuar aqui do mesmo jeito aqui, fazendo mais 3 correntinhas. Pulando 2 pontos baixos aqui, ó, 1, 2, e vindo aqui no terceiro. Vem aqui no terceiro. Faço aqui ponto baixo. E vou seguindo assim agora até o fim. Quando eu chegar na minha esquininha lá na próxima esquininha, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Então, pessoal, no nosso tapete, aqui, nessa borda aqui, que ela é maior, a gente vai ficar com 16 pontinhos, 16 florzinhas dessa aqui. 16 desse aqui, tá? Na volta aqui toda, a gente fica com 16, contando daqui até aqui, sem contar esse aqui da viradinha, porque esse aqui a gente vai ficar com 3. Então, a gente vai ficar com 16 daqui até aqui. Então, a gente fica com um total de 16 dessas pétalazinhas aqui. E na parte menor desse lado aqui, que é o lado menor, a gente vai ficar com 9. Então, aqui a gente fica com 9 picozinhos, 9 lequezinhos desse aqui. Então, aqui a gente vai ficar com 9, aqui com 16, sem contar esses aqui. Os 4 aqui eu praticamente não conto, porque eles ficam no cantinho. Então, a gente fica com 4 desses aqui nas esquinas, 16 aqui e 9 aqui. Eu já cheguei aqui, então, no finalzinho aqui da minha volta,
tá aqui onde a gente iniciou aqui essa volta de alcinhas. Então, vou fazer aqui 1, 2 e 3 correntinhas, vou pular 2 pontos de base e vou vir aqui neste ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo e vou fazer aqui 1, 2 e 3 correntinhas. Venho aqui neste ponto baixo aqui, só vou pular aqui as 2 alcinhas de 2 correntinhas aqui. A alcinha de 2 correntinhas. E venho aqui no ponto baixo e vou fazer um ponto baixo. E vou seguir aqui, nesta alcinha aqui, pela primeira correntinha da alcinha, que são 3, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Venho aqui na segunda, vou fazer mais um ponto baixíssimo. E vou fazer aqui 1 e 2 correntinhas. Dou uma laçada na agulha e venho aqui na próxima alça. E vou fazer aqui 3 pontos altos fechados juntos. Vou fazer 1, 2, 3 e 4 correntinhas. E vou voltar aqui na terceira contar da agulha. 1, 2, 3. Faço um ponto baixíssimo, mais uma correntinha. Venho aqui e faço mais 3 pontos altos aqui, fechados juntos. 2, mais um aqui, 3. Faço uma correntinha. Venho aqui na alça, faço um ponto baixo. Faço uma correntinha. Venho aqui na próxima alça. E vou fazer os 3 pontos altos aqui, fechados juntos. Uma, 2, 3 e 4 correntinhas. Volto aqui na terceira, contar da agulha. Uma, 2, 3, 4. Volto aqui na terceira. Faço mais uma correntinha. Dou uma laçada na agulha. Faço uma correntinha. Venho aqui, ponto baixo. Faço mais uma correntinha e vou fazendo aqui, então, essa repetição agora, até o final, então, da volta. Quando eu chegar, então, na esquininha, na próxima esquininha aqui, eu já volto aqui com vocês, para vocês verem aqui, pra gente fazer, então, a nossa esquininha aqui juntos. Já cheguei, então, aqui no finalzinho da minha volta, já fiz aqui 2 pétalazinhas, e como aqui é a minha esquininha, eu vou fazer mais uma para completar a terceira. Então, eu vou fazer aqui as 4 correntinhas. 4. Vou voltar aqui na terceira a contar da agulha. Faço mais uma correntinha. E vou fazer a última aqui. Vou fazer mais uma correntinha. E vou vir aqui onde a gente iniciou aqui a nossa volta com 2 correntinhas. Venho aqui na primeira, tiro aqui com um ponto baixíssimo aqui na primeira correntinha. Pego mais uma vez aqui e puxo, pra gente cortar o fio e não desmanchar. Então, aqui fica bem firminho o nosso trabalho. Bom, pessoal, eu vou colocar o tapete agora no lugar pra vocês verem como que ficou inteirinho. Eu vou cortar aqui a ponta da minha linha e, mais uma vez, pedir desculpas pra vocês pelo início do nosso tapete, que então, na verdade, a gente iniciou o nosso tapete fazendo aqui essa volta aqui, essa aqui, como se fosse a primeira volta. Mas, na verdade, a gente faz aqui as 101 correntinhas, volta na segunda a contar da agulha, levanta 2 correntinhas e faz o segundo ponto alto na correntinha de base. E no final dessa carreira, a gente vai ter 100 pontos altos. Voltamos, então, a carreira do avesso, toda em pontos baixos, um ponto baixo para cada um ponto de base, ficando com 100 pontos baixos, e depois a gente volta fazendo essa volta aqui,
que são os 4 pontos altos, 2 correntinhas, ponto alto e 2 correntinhas. Porém, como eu fiquei muito chateada com o que aconteceu, eu vou pegar e vou fazer um outro vídeo, talvez eu até exclua esse, mas de toda forma, ninguém perdeu o trabalho. Então, tá aí. O único problema que ocorreu foi que a gente cortou o barbante, que ficou também bem escondidinho, mas enfim, a gente cortou. Mas, vamos ver se no decorrer agora dessas próximas semanas, se eu já consigo excluir esse vídeo e fazer um, começando certinho, então, aqui, pelos pontos altos. Pessoal, então, ficou assim o nosso tapete. Esse aqui de cima é o vermelho, tá? Esse vermelho, ele foi feito no barbante 6, ficou com 44 de largura e 64,5 de comprimento. O azul ficou um pouquinho maior, ele ficou com 71 de comprimento por 48 de largura, tá? Então, não foi muita diferença assim. O azulzinho ficou assim, é um azulzinho bem clarinho, então, nem sei se dá pra ver bem direitinho, o que deu pra ver bem certinho foi o vermelho mesmo, tá? Aqui, foi o finalzinho aqui, agora já vou até esconder aqui a pontinha da minha linha. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e peço mais uma vez mil desculpas por ter começado aqui dessa volta aqui, sendo que, na verdade, eu teria que ter começado dessa volta aqui de pontos altos. Então, queria mais uma vez pedir perdão para vocês. E, se Deus quiser, eu vou ver o que eu faço. Se eu consigo colocar um outro vídeo e excluir esse, ou se eu faço um outro tapete. Bom, pessoal, muito obrigado para vocês que acompanharam até aqui. Fiquem todo mundo com Deus e até quinta-feira que vem.